Oi, voltamos! Você gosta de história de casa assombrada? Na narrativa de hoje, eu vou contar os acontecimentos que algumas pessoas normais, desconhecidas, viveram ou vivem até hoje morando em lugares onde acontecem alguns fenômenos bem estranhos. Oi, Lê, fala oi, produção. Oi. Bora lá? Bom, e o primeiro relato, a primeira história começa assim. Muitas pessoas não acreditam no paranormal. Eu próprio costumava ser cético. Até que eu me mudei para a casa onde eu moro hoje, onde as coisas começaram a acontecer apenas alguns anos depois que eu me divorciei, tá? Beleza. Então ele mudou, pelo que ele conta aqui, ele morava com os 2 filhos, ou mora ainda. E aí começa assim. Minha filha, que tinha cerca de 6 anos na época, foi visitar os avós no fim de semana. E aí, ele acordou de madrugada, era mais ou menos 3 da manhã, e ele acordou e pensou: legal, vou no banheiro e vou passar na cozinha para dar aquela soltada básica na geladeira. E aí, beleza, levantou. Porém, na hora que ele estava passando na frente do quarto da filha, ele olhou assim para dentro. Quando ele olhou, ele conta que a menina ela tinha uns 6 aninhos e ela tinha tipo uma penteadeirinha com um espelho. Ele fala que é uma penteadeira do Play School. Não sei o que é Play School. Você sabe o que é Play School? Alguém Eu sabe? não- Isso vou ficar é quieta porque eu não tenho certeza. desenho, isso é marca, enfim. Era uma penteadeirinha com tipo uma banquetinha assim para ela sentar e o espelho. Na hora que ele passa para ir assim, ele vê uma jovem, uma garota, ele não fala qual a idade, mas ele diz que vê uma jovem, tipo, sentada na prateleira, assim. Aí ele olha e coloca assim. A parte assustadora era que o quarto estava vazio. Então, se você olhava pro banquinho, não tinha ninguém ali. Mas ela aparecia no espelho como se fosse um reflexo de ninguém. Não é que ela estava sentada, ela aparecia no espelho. Desesperador. Exatamente. Não é nada legal. E aí ele coloca: eu tinha 26 anos na época e não tenho vergonha de admitir que levei minha bunda feliz de volta para minha cama e tentei esquecer o que eu tinha visto. Aí ele vai pra cama e fica lá pensando: não, mas se tivesse alguém no quarto, eu teria visto, por causa do ângulo e não sei o que. Fica lá pensando aquelas coisas: será que tinha alguém? E eu vi o reflexo e me apavorei, mas não tinha como. Ele falou que da forma como foi, ele tinha que ter visto ela sentada ali, entendeu? Aí beleza, passou. Alguns meses depois, novamente, a filha dela foi para casa dos avós de novo, porque, você lembra, né? Ele disse que ele divorciou e ficou com os filhos. E aí essa menina foi para casa dos avós, mais uma vez. E aí, foi mais ou menos no mesmo horário também, só que ele tinha dormido na poltrona, assistindo TV, tipo na sala, não foi pro quarto, assim, era de madrugada. E aí ele coloca: aparentemente havia algo nessa hora da noite que o espírito devia gostar. Bom, ele foi acordado. E isso é muito assustador. Ele foi acordado ouvindo uma voz que parecia ser de uma jovem garota novamente, chamando papai, lentamente e calmamente. Então o homem acorda de madrugada na poltrona, ouvindo: papai, papai. Eu saía correndo. E aí ele acordou e ele pensou: eita porra, o que que tá acontecendo? E aí, como ele estava na sala e não no quarto, ele olhou assim, tinha uma varanda do lado de fora. E ele olhou ali na varanda e ele conseguia ver como se fosse uma luz esquisita que normalmente não tinha ali. Não tinha nenhuma lâmpada, nada disso. E ele ouvia, ele via a luz ali do lado de fora e a menininha falando: papai. E aí ele ficou lá quietinho, fingindo que estava morto, né? Fingindo de morto. E depois de um tempo, a voz parou. E quando a voz parou, o brilho desapareceu. A luzinha sumiu. Beleza. E aí ele fala que foi passando os anos, outras coisinhas pequenas aconteceram e tal. E tem algumas coisas menores e algumas coisas, né, que foram mais extravagantes, assim. E aí ele conta que teve um dia que ele deu muita risada, que foi muito engraçado, porque ele tinha um amigo que nunca acreditava nele. Ninguém acreditava nele. Todo mundo que ele falava que tinha uma fantasma de uma menina na casa dele, ninguém acreditava. E aí tinha um amigo que ele já tinha falado para esse amigo que a casa era assombrada e esse amigo não acreditava. E aí ele veio na casa do cara um dia ajudar ele a passar uns fios que ele queria ligar um som surround. Deve ser, eu não sei se é tipo home theater, essas coisas assim, é que eu não entendo muito. E aí beleza, tinha que subir no sótão e ele subiu. Todo feliz, né? Pegou os fios lá e subiu.
Quando ele chega lá, que ele olha, ele dá de cara com uma menina sentada nas vigas. Eu, obviamente, não sei como era esse sótão, mas eu acredito que seja aquela viga do telhado, assim. Imagina você chegar e ter uma menina sentada na viga do telhado. Aí ele fala que o cara, óbvio, se assustou, saiu correndo, tropeçando e tropeça em fio, tropeça em tudo que tinha ali no sótão, derrubou um monte de coisa, saiu feito um desembestado. E ele gritava, ai, que inferno, não, não, não. E ó, vazou, saiu correndo. Não deu nem tempo dele, tipo, ele foi embora pela porta da frente. Foi embora. E aí ele fala que ele ria muito, porque, tipo, né, na cabeça dele era assim, tá vendo? Eu falei, vocês não acreditaram em mim, entendeu? E ele disse que ria muito, porque o cara saiu todo atrapalhado, tropeçando, com medo, gritando, assim. E ele só olhando o cara indo embora. Enfim. Aí, como se não bastasse, ele coloca: outro distúrbio aconteceu no último ano. Enquanto meu filho estava lá, num momento íntimo, tomando banho, de boinhas, numa tarde, no meio do dia, assim, nada demais, do nada, essa fantasma começa a jogar rolos de papel higiênico por cima. É a murta que geme. Murta que geme, exatamente. Jogando rolos assim por cima da cortina. E aí o moleque tá lá tomando banho e ele começa: credo, pai, o que você tá fazendo? E não sei o que, começa a gritar, porque ele acha que é o pai. E aí o pai escuta: o que esse moleque tá falando? Corre lá. Quando ele chega lá, imagina, papel higiênico molhado, você imagina a nhaca que ficou aquilo. Aí o pai chega, o moleque tá todo molhado, tá cheio de papel higiênico lá espalhado, bateu na cara, bateu na cabeça, aquele negócio todo. E aí, na hora que o menino vê o pai entrando pela porta do banheiro, que ele vê que não é, ele toma aquele banho longuíssimo de 2 segundos e sai do chuveiro e vai embora também, né? Porque com medo. Ela tá mandando todo mundo embora, você percebeu, né? E ela fica trolando, né? Ela Sim. fica trolando as pessoas, é muito engraçado. É a murta que é. É a murta que geme. Bom, aí, como se não bastasse tudo isso, fora as outras coisas pequenas que ele disse que acontecia, de coisa que sai do lugar, essas coisas assim. Também no mesmo ano que aconteceu esse negócio com o menino, ele fala que eles estavam tudo ali na sala de estar, ele, o filho e a namorada. Não sei onde a filha estava dessa vez, ele não comentou. Mas eles estavam ali sentados no sofá. Era uma sala de estar, talvez estivessem vendo TV ou qualquer coisa assim. E aí surgiu a conversa da casa assombrada. Sabe aqueles papos que surge assim? Só que assim, ele fala que essa namorada também não acreditava nele, ninguém acreditava nele. Porque eu acho que ele vinha com essas histórias e o povo não levava a sério, né? Ainda mais esse tipo de coisa, jogar papel higiênico na sua cabeça. Quando você tá tomando banho não é muito normal, né? Uhum. E aí, beleza. E aí ele fala que eles estavam sentadinhos ali, conversando, e aí surgiu o assunto. E que essa namorada não acreditava, ela era super cética, e ela falava: olha, eu não sei o que acontece na sua casa, não sei o que te dizer, mas assim, fantasma não é, né? Não sei se vocês que estão precisando de um remedinho, mas não é fantasma. E aí, beleza, eles estão conversando. E a mochila do filho dele tá no chão perto dela. E na hora que ela começa a falar que não é fantasma, a mochila começa a abrir sozinha. A mochila tá meio esmagada assim, ela começa a estufar e abrir. E eles ficam tudo olhando assim, e não contente, a mochila fecha. Eu falo que quando você diz que não acredita, o fantasma vai lá e faz alguma coisa pra te mostrar que ele tá ali. Não pode falar que não acredita. Só ignora, entendeu? Não comenta nada, não fala nada, finge de morto, finge demência, mas... Bom, aí ele diz que ela ficou com os olhos esbugalhados, assim, aí o queixo dela foi caindo assim. Ela vendo aquela mochila. E aí ele falou: bom, agora você acredita em mim? E ficou rindo da cara dela, né? Porque, de novo, ele fala, as pessoas não acreditam, eles vão lá na casa dele e coisas acontecem. E aí ele fala que depois disso ela passou a acreditar, que ela era super cética, só que depois disso, né? Bom, aí ele fala que com esses distúrbios todos, ele ficou curioso para saber o que tinha na casa dele e que há pouco tempo ele contratou um grupo de paranormais para ir lá, mas assim, até o presente momento, até o final desse relato, essa galera não tinha ido lá ainda, então ele ainda não sabe quais são as cenas dos próximos capítulos. Se a gente descobrir, a gente traz de novo aqui pro canal. E ele pede, né, para as pessoas não ficarem... que ele era cético antes, mas para as pessoas não ficarem desdenhando de quem acredita, porque, né, bem sabemos que tem muita coisa que a gente não entende, então, né. Bom, vamos lá. A segunda história começa da seguinte forma. Em 2008, comprei uma casa cujo dono anterior se matou. Ele deixou para trás a sua esposa e 3 filhos pequenos.
Eu não sabia disso quando comprei a casa, mas sabendo disso, eu ainda teria comprado a casa, porque estava muito barata e eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. De qualquer forma, logo depois que nos mudamos, muitas coisas assustadoras começaram a acontecer. Bom, primeiro foram as crianças que começaram a ficar meio estranhas, sem motivo, assustadas, sem motivo algum. E isso acontecia não só à noite, mas também durante o dia. Até então, ele ou ela, que não fala, não tinha percebido nada ainda. E aí ela pensou que, vou dizer ela, tá? Se for ele, depois a gente corrige. Aí ela pensou que era só porque estava numa casa nova, as crianças estavam se adaptando ainda, né? Não estavam acostumadas e tal. Bom, as crianças começaram a ficar com medo da casa, mas até aí eles tinham mudado há pouco tempo. Ela achou que era só uma fase de adaptação. Até que uma noite, a filha disse que viu uma pessoa dentro da cozinha. E ela explica que assim, tinha uma janela que tinha um vidro fosco, sabe? Que não é aquele vidro lisinho. Deve ser aquele meio, ou que é uns risquinhos assim, sabe? E a menina viu. Eu não sei se essa menina estava na sala ou se ela estava do lado de fora. Eu sei que ela viu uma pessoa do outro lado. Não conseguiu ver todos os detalhes por causa do vidro que era fosco, mas ela via que tinha alguém ali. E aí ela entrou na cozinha. Quando ela entrou, não tinha ninguém. E ela foi e contou pra mãe. E a mãe achou estranho, mas, né, tá bom. Só que aí, passou, né? Coisa de criança, porque né, você não quer acreditar que a sua casa está assombrada. Então você prefere acreditar que seu filho está inventando. É mais ou menos assim. Só que aí passou uns dias e ela tava com o marido dela e os dois também viram alguém na cozinha. Uma silhueta. Eles viram do mesmo jeitinho que a menina viu, eles viram ali pelo vidro. E aí eles entraram, igual ela, e não tinha ninguém lá dentro. Exatamente, ela fala que assim, quando eles viram a silhueta, eles acharam que podia ser o sogro dela, que era a única pessoa que tinha chave de lá além deles. Então, na hora, eles não acharam estranho, apesar da menina ter falado e tal, isso foi uns dias depois, eles não acharam estranho. Eles só foram lá, achando que o sogro estava lá. Quando eles chegaram lá, eles viram que não tinha ninguém, e aí ninguém disse nada, eles só saíram de lá o mais rápido possível. E aí fica aquela coisa assim, né? Cri, cri. E agora o que faremos? Eis a questão. Aí ela continua. Depois de alguns minutos silenciosos, voltamos para a cozinha, mas deixamos a porta aberta. Uhum. Ela até coloca um risos aqui. E aí ela fala que eles verificaram todos os lados, e aí saíram andando pela casa, olharam todos os cômodos, porque não teria tempo da pessoa sair. Mas na hora, tipo, se tem uma pessoa estranha na sua casa, você precisa procurar sem alguma coisa, né? Até por uma questão de segurança. Mas aí ela disse que eles andaram lá, procuraram na casa inteira, não tinha ninguém. E aí ela disse que não conseguiu dormir à noite, normal, né? Tá. As crianças estavam cada vez mais assustadas, a ponto de se recusarem a ir no banheiro sozinhas. E eu não conseguia mais dormir. Eu tinha muitos pesadelos. Às vezes eu estava me sentindo vigiada. Meu marido ficou doente sem nenhuma explicação médica e eu fiquei doente logo depois. E também foi inexplicável. Quando eles colocam assim nenhuma explicação médica, a impressão que dá é que a pessoa fica doente, mas vai no médico e às vezes ou não descobre a origem dos sintomas ou alguma coisa assim. E foram os dois, foi ele e depois ela. Aí ela continua. Várias vezes eu vi um corvo no meu quintal em cima do muro. E ele ficava me encarando. Normalmente, eu não pensaria nada demais de estar vendo um corvo. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas por algum motivo, aquele corvo em particular me dava arrepios sem motivo algum e eu ficava extremamente assustada. Muitas coisas inexplicavelmente quebraram na casa. Aí ela fala que os canos estouraram várias vezes. Aí ela chamava o encanador olhava tudo, ele não entendia o motivo daquilo estar acontecendo, não conseguia explicar o porquê e muitas vezes nem conseguia resolver. Além disso, as lâmpadas da cozinha ficavam falhando o tempo todo. Aí eles chamaram um eletricista. Ele foi lá várias vezes. Ele também não conseguia explicar o que estava acontecendo de errado. E assim como o encanador também não encontrou uma solução, e eles tiveram que conviver com as lâmpadas que não funcionavam direito e coisa nesse sentido. De qualquer forma, logo eles deixaram o país, se mudaram, não por causa da casa, mas por motivos pessoais. E ela conta que de vez em quando eles vão até a casa, quando volta, não fala qual país que foi isso, tá? Não sei.
Mas eles se mudaram de país, mas quando eles voltam para esse lugar onde eles moravam antes, eles acabam ficando ali na casa, mas que a intenção dela, de fato, é vender, porque ela não gosta nem um pouco de voltar para lá. Sabe o que é pior? Os gastos. Porque começa esse negócio de dar problema no encanamento, dar problema na elétrica, dar problema não sei onde. Cara, você fica gastando, gastando, E gastando. fica doente, vai em médico. Isso é que é o pior e não tem. Você vai falar com um profissional, não tem solução. É tipo um band-aid ali, entendeu? Você dá uma arrumada, mas daqui a pouco volta. Você dá uma arrumada, daqui a pouco volta. Ou fica doente à toa, né? Bom, vamos lá. A próxima pessoa, ela começa assim. Esses incidentes aconteceram em questão de uma semana. Nunca consegui me recuperar do trauma e ainda sofro de paralisia do sono e estou com muito medo de dormir sozinha. Aqui é um apartamento, tá? Eles se mudaram para um apartamento alugado quando ela tinha 15 anos. Ela não diz a idade dela agora, mas a impressão que eu tenho é que faz muito tempo, mas até hoje ela ficou meio traumatizada, assim. Ela diz que ela tinha uns 15 anos e uma das coisas que eles percebiam é que os relógios da parede, da geladeira e da TV do nada paravam de funcionar. Sem motivo aparente. E isso acontecia não só à noite, mas também durante o dia. Parece o filme, né? Invocação do Mal, que todos os relógios param Sim. no mesmo horário. Pois é, mais ou menos isso. Os relógios paravam. Tipo, tá com bateria, sabe? Nada, simplesmente se pifassem, aí arruma e, né, mais ou menos assim, aí para de funcionar de novo. Aí, ok. Elas acharam que fosse algum problema na fiação, por exemplo, o relógio da TV, né? Mas não sei de quando era esse fato, mas a TV ela não é a bateria, né? Ela é ligada na tomada. Então eles começaram a achar que era problema na fiação, enfim. Mas chama eletricista, mexe daqui, mexe dali, tentar arrumar os relógios e acabou que, pelo que eu entendi, pelo que ela tá falando, chegou uma hora que eles simplesmente desistiram. Porque não funcionava. Eles arrumavam, pifava de novo, todos, os 3 relógios. Aí ela continua. Certo dia, minha mãe havia deixado sopa no fogão e estava ocupada em outra sala, tipo deixou a panela ali, né? Saí do chuveiro e vi algo saindo do regulador de gás, o que é muito incomum. Felizmente, ela viu ali, ela conseguiu desligar o regulador de gás, o cilindro de gás, enfim. Pelo que ela coloca aqui, é como se tivesse o risco de explosão, né? Sim, era um fantasma perigoso. No dia seguinte, o ventilador de teto caiu. O fantasma estava tentando matar essa família, vocês não estão Sim, entendendo. Começou a exatamente. mexer, a fuçar nos relógios. Sabe o que parece? Às vezes as pessoas, uma família, enfim, se mudam para uma casa que já é assombrada, né? Geralmente é assim. Só que aí, a gente tem que entender que na cabeça do fantasma, a casa é dele, ele já estava lá. E tem algumas entidades, alguns espíritos que eles vão te atacar de todas as formas mesmo. E nesse caso, o ventilador de teto caiu, mas por sorte não tinha ninguém naquela sala naquele momento. Então, assim, não é que caiu em cima deles, mas é como se o fantasma estivesse muito bravo, mexendo com tudo, sabe? Mexendo com tudo, quebrando coisa. E aí ela fala que todo mundo, né, ficava assim, nossa, que coisa estranha, né? Tá meio esquisito, sabe? Quando assim, você percebe que tem alguma coisa errada, mas ninguém quer falar sobre o assunto, é medo, né? Não sabia como resolver. Então, primeiro começou o negócio dos relógios, estranho, mas tudo bem. Aí depois foi o negócio do fogão, perigoso, estranho, mas tudo bem. Pode ter sido um acidente, alguém esbarrou qualquer coisa. Aí cai o ventilador de teto. E aí ela continua. Ninguém falou nada, ficou aquela coisa esquisita. E aí no mesmo dia, ela fala que estava lendo depois do jantar. Ela se levantou para desligar a luz e quando ela virou, ela viu a sombra de um homem no escuro, a silhueta assim. Aí saiu correndo, né? Porque ficou com medo, saiu correndo. E depois disso, ela ficou tão apavorada, mas tão apavorada, que ela ficou até doente. Doente de verdade. Teve febre, quase desmaiou, não conseguia levantar da cama. Não sei se o susto muito grande, o medo, pode causar isso numa pessoa. Ou se está relacionado com a energia, com o que estava acontecendo na casa, ou enfim. Sei que ela se assustou muito.
E aí depois disso ficou doente. E ela continua. Os médicos simplesmente não sabiam o que havia de errado comigo no período que eu estive doente. Era aquilo que a gente estava falando. Às vezes tem um sintoma físico, você faz exame, você faz as coisas e simplesmente não tem uma causa natural para aquilo. E aí ela fala que depois de um tempo eles acabaram se mudando, que não dava para ficar lá, que nem ela coloca aqui, que isso tudo aconteceu em uma semana. Então assim, eles ficaram pouquíssimo tempo ali. E aí só tava acontecendo coisas ruins, uma atrás da outra e tal. Eles acabaram se mudando e depois que eles se mudaram, ela foi melhorando e recuperou a saúde e nada mais aconteceu na outra casa que eles foram morar. E aí ela encerra assim: não sei se era um fantasma ou se estava tudo na minha cabeça, mas ainda tenho problemas para dormir por causa do trauma. Já imaginou? Ficar anos assim? Sabe o que deve ser pior nesses casos? O medo de você mudar para outra casa e o fantasma te seguir ou ter alguma coisa, né? Cada vez que você for para um lugar novo, você vai ter medo de ter alguma coisa lá. Eu já morei numa casa assombrada, mas não acontecia coisas tipo cair o ventilador do teto. Caiu uma prateleira uma vez. Um dia eu vou contar essa história. Vou gravar um vídeo para contar essas histórias. E caiu roupa também. Caía várias coisas naquela casa se eu parar pra pensar. Mas tudo bem, esse é assunto para outro vídeo. Próximo. Bom, a pessoa começa assim. Não sei nem por onde começar com essa casa. E parte dessas coisas não experimentei sozinho, e sim com a minha namorada da época. Tá? Era uma casa relativamente velha, mobília antiga da década de 50 e 60, e é difícil explicar. Tudo o que aconteceu, pelo menos no começo, ele fala, que era como se fosse uma energia, ele sentia que era uma energia feminina, parecia ser uma mulher, e que ela era meio assim, brincalhona. Bom, uma noite, essa minha namorada e eu estávamos na cama assistindo um DVD que eu tinha na cômoda. Quem é novo não vai lembrar, mas era um aparelhinho assim. Não é isso. Aparelho de DVD. É um aparelho, né? Aparelho de DVD. Que você coloca, tipo os antigos de CD que tinha. Sim. É isso daí. Tinha uma cômoda, aparelho ali, e eles estavam assistindo alguma coisa. Um filme, enfim, sei lá. Sobre a TV, tinha alguns alto-falantes. Eu acredito que seja tipo essas caixinhas que a gente põe no computador, essas caixinhas menores. E aí, beleza, eles estavam sentados lá assistindo, quando uma dessas caixinhas caiu no chão. E aí ele coloca assim: óbvio, a caixinha estava em cima da TV. E a TV tem vibração, tem movimento, né? Às vezes pode estar trepidando se o som estiver muito alto. A própria caixinha, né, de som, se estiver muito alto, ela pode dar uma trepidadinha e cair. Só que ele fala que não é que ela caiu, tipo, tava aquela vibração que vai andandinho assim, chega uma hora, puf, não foi isso. É como se ela tivesse sido puxada, arremessada de uma vez. Aí não teria como, né, meu bem? Se alguém pegasse o fio e puxasse, assim, do nada. A forma como ela caiu foi estranha. E aí tudo bem. Passou um tempo, essa namorada dele mudou pra Inglaterra e acabou que eles ficaram tipo namoro à distância, sabe? E aí ele fala que teve uma vez que eles estavam conversando. Aqui não fala de chamada de vídeo, eu acredito que foi pelo telefone mesmo, celular e tal. Eles estavam conversando, ela pega e pergunta pra ele: quem tá aí? Aí ele fala: ninguém, eu tava sozinho no quarto. Por quê? Aí ela responde assim: eu escutei uma mulher dando risada bem no microfone aí do seu lado. Imagina, deve ter ficado com ciúme ainda, né? Então é isso, tá com outra mulher, que negócio é esse? E aí ele fala que não, que ele tá sozinho e tal, só que aí ele fica assim, né? Porque ele tá sozinho e tem um fantasma ali, né, feminino, ali arrumando confusão pra cima dele. E aí, beleza. Em outra ocasião, a pessoa que dividia a casa comigo tinha saído. Ele não morava sozinho, tinha mais alguém que morava ali com ele. E aí, essa pessoa saiu e ele ficou sozinho na casa. Aí ele fala que já era muito tarde, ele estava caindo de sono. E aí, quando ele estava quase pegando no sono, assim, a porta do quarto foi escancarada, como se alguém tivesse chutado a porta. E na hora que essa, sei lá o que, invisível, chutou a porta, ele escutou um grito bem alto no corredor. Você já imaginou o susto? Nossa. Você tá sozinho em casa, a porta tá fechada, você tá quase dormindo, alguém chuta a porta, dá um grito e não tem ninguém. Gente,
Sério, isso é muito assustador. De madrugada, era tarde. De madrugada não, mas ele fala que era tarde. Podia ser, sei lá, 10, 11 horas da noite, mas tava escuro. Você já imaginou você ser acordado desse jeito? Quase dormindo? Pá. Gente, isso é coisa de louco. Aí, beleza, ele tomou aquele susto. Aí, tipo, ele sentou na cama, né? E ficou assim. Sabe, tipo, pensando, não sabia o que fazer. Coração na boca já, né? Aí ele coloca. Eu fiquei lá escutando. E na minha mente racional, eu percebi que a janela do quarto estava aberta. Aí, né, você começa a procurar o que poderia ser, e aí ele coloca assim: talvez o meu colega tivesse chego em casa e ele, quando abriu a porta da frente, acabou fazendo muito barulho, ou gerou uma corrente de ar, né, e acabou abrindo a porta do meu quarto e tal. Vai lá saber. E aí, ele ficou assim pensando, né, acho que foi isso. E aí passou um tempinho e ele continuou lá tentando ouvir e nada. Nada. O amigo dele não tinha chego. Não tinha ninguém em casa. Ele tava sozinho em casa. É tipo quando você escuta um barulho aí você começa: mãe, é você? É tipo ele, assim. Bom, de alguma forma, até hoje, eu não sei como eu me acalmei e voltei pra cama. E aí, aconteceu uma outra coisa que alguma coisa mudou. Porque antes ele sentia como se fosse uma mulher. É a mulher que fez o barulho lá no telefone, coisas assim. E aí ele achava que era uma mulher. Só que aí, teve uma vez que ele deitou na cama e ele colocou a cabeça assim no travesseiro. E aí ele começa a sentir, meio que perceber como se tivesse alguém andando no quarto. E aí, né, você faz o quê? Você finge que tá dormindo, não Ou é? sente e chora também. São Ele duas começou a opções muito boas. perceber alguém andando no quarto, aí ele se cobriu com lençol e falou: vamos fingir demência, porque se eu não tô te vendo, você não existe. Entendeu? Uhum. É assim que a gente faz pra lutar contra fantasma. Só que aí, a armadilha contra fantasma não funcionou. Porque ele começou a ouvir vozes. E dessa vez eram vozes masculinas. E essas vozes falavam como se estivessem com raiva. E aí ele começou a sentir como se elas colocassem a mão na cara dele, tipo, como se falasse: olha pra mim. Você já imaginou? O que você faz numa situação dessa? Porque ele acabou de quebrar. Tipo, minha vida é uma mentira. Porque na minha cabeça, eu sempre fui assim. Se você tá no quarto, entra um fantasma, você escuta alguma coisa, é só você fingir que tá dormindo, se cobrir com lençol, acabou. Lençol é infalível contra fantasmas. Só que nesse caso, não. Faz o quê? Bom, enfim, eles ficaram ali, e ele disse que ele foi se acalmando, ele sentia como se fosse uma ou duas mãos puxando ele assim, tipo, como se fosse para ele olhar. Aí ele se acalmou, respirou fundo, e aí ele falou assim, em tom sério: parem agora. E ele disse que parou, e acabou. E ele voltou a dormir. Oi? Como assim, gente? Simplesmente isso. E aí ele não contou mais nada. Eu acho que o psicológico da gente, ele trabalha um pouquinho, né? É tipo, fez ele voltar a dormir Pra esquecer, pra né? Sei esquecer, lá. pra não passar pelo Já estresse, deixar de imaginou? Não, ele lado. acabou de estragar a melhor armadilha para fantasma do mundo. Sim. Não E foi funcionou. embora. Ele soltou a bomba e foi embora. Soltou a bomba e foi embora e não falou mais nada. Não, peraí, amigo, e depois? Bom, enfim. Ou não falou mais nada porque coisas ruins aconteceram. Ah, pô, ele sumiu do mundo, sumiu da internet, porque É. coisas ruins aconteceram. Verdade, pode ser. Ai, gente, que horror. Bom, enfim, esses foram os relatos de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve para não perder outros vídeos como esse. Tchau! Fala tchau.